vou fazer referência ao mercado imobiliário, no sentido de que, no nosso projeto, por exemplo, nós temos uma obra bastante complexa, bastante extensa, e o mercado imobiliário, a construção civil, sobretudo, ela não tem ainda a cultura de usar o processo industrializado. Isso acho que seria uma evolução importante para o modelo construtivo brasileiro, adotar esse sistema já praticado em grande parte do mundo, de fazer obras, construção civil, modelo industrializado, steel frame, enfim, estruturas metálicas. Isso traria um ganho de tempo, de mão de obra, uma mão de obra especializada. E então fica a minha sugestão dentro desse ecossistema aqui de inovação, de ideias do Tijolo Hub, reforçar essa cultura brasileira da construção civil de praticar e de usar o sistema industrializado. Esse é um grande desafio, na minha opinião, é o maior desafio do setor e eu acho que passa por um conjunto de ações. A gente tem que tornar o setor atrativo para as novas gerações. Nós somos uma trade que atua há mais de 20 anos na China, com um escritório na cidade de Guangzhou, no Cantão, que é um local da China que há mais de 300 anos tem tradição de comércio exterior. E lá, 2 vezes por ano, ocorre a Canton Fair, que é a maior feira do mundo de importação e exportação, com uma área específica, com ênfase na construção civil, nos materiais para a construção civil, nas tecnologias da construção civil, hoje em automação, mas enfim, o que tem de mais moderno em termos de construção civil, de equipamentos, de materiais, está sendo apresentado lá na Canton Fair. A China, na verdade, hoje é a fábrica do mundo e o que nós temos é esse acesso. Então nós temos levado grupos que se somam ao trabalho que historicamente a gente já faz, que é esse de fazer a curadoria, pesquisar empresas, negociar preços e fazer lá o embarque e o desembarque aqui, o desembaraço, e começamos a levar grupos daqui para que as pessoas vejam isso com os seus próprios olhos, o que está acontecendo em termos de uma verdadeira revolução nesses últimos, acho que 20, mas mais especificamente nos últimos 15 anos, o que tem acontecido. Acredito que o plano diretor agora, sendo aprovado pela Câmara de Vereadores, depois de um trabalho extenso aí do Executivo, de mais de 6 anos de pesquisas e estudos do território e diagnósticos, pode fazer com que a cidade avance bastante em oportunidades. A gente cria uma equalização dos índices construtivos, melhora as questões de alturas, mas além disso tudo a gente instrumentaliza muitos detalhes que podem fazer muita diferença para a segurança jurídica da construção civil e até para flexibilizar e viabilizar terrenos que hoje não se sustentaria, né, para a construção civil. Isso faz com que a gente possa ter essa demanda de apartamentos que hoje está represada na cidade e poder entregar aí novas oportunidades para que a gente atraia um público também e retenha um público que hoje está procurando imóvel em outras cidades, porque a gente não tem oportunidade aqui em Porto Alegre. Aí vem o grande desafio. O Rio Grande do Sul tem que começar a olhar para aquilo que vários outros países já estão fazendo. A gente não está em nenhum cenário que é novo no mundo. O mundo inteiro está se preparando para uma crise demográfica. Então a gente só tem um continente atualmente que tem crescimento demográfico, 1,5, África e algumas regiões da Ásia. E isso que é a pirâmide etária e o crescimento populacional também decresce lá. A gente precisa voltar a fazer com que as nossas cidades sejam mais voltadas para o centro. Por quê? Uma demografia decrescente é insustentável a gente manter no Rio Grande do Sul a malha urbana crescente do jeito que ela está. Não faz sentido nenhum. Uma cidade como Porto Alegre está decrescendo e o seu centro já possui mais gente morando, a gente está construindo mais infraestrutura na região periférica. Isso vai ser insustentável para o governo manter essa infraestrutura, insustentável para as pessoas viverem e insustentável para a economia girar. Então a gente tem que agora, como eu falei, momento de inflexão, temos que começar a voltar a cidade para suas áreas centrais, voltar a fazer cidades mais densas e fazer com que essa população se aglutine em regiões onde gerem mais oportunidades de emprego, renda, desenvolvimento urbano e desenvolvimento social, criando interações entre as pessoas. O que o setor precisa desaprender para conseguir botar em prática todas as teses que a gente conversou aqui, que tem surgido, e aplicar a inovação de forma disruptiva, passando pelo processo para conseguir colher os resultados disso, vem muito de tirar um pouco do estigma de que inovação é custo, que inovação não agrega resultado, começar a entender onde que cada
tecnologia pode gerar valor para o próprio negócio e quais são os modelos de negócio que surgem a partir disso, e trazendo essa visão mais clara do que é o poder de geração de retorno para o próprio cliente, para o incorporador, para o player mais tradicional, porque só assim a gente vai conseguir aplicar essas tecnologias em negócio. A gente está vivendo um momento de taxa de juro alta, além disso de todos os sintomas de estagnação econômica e endividamento das famílias, especialmente de potenciais compradores de maior renda, sejam eles produtores rurais, sejam eles empresários, né, salvo quem está com recurso na mão para fazer a aquisição. Em geral, a gente tem visto as pessoas optando por não fazer a compra. E o cenário que se desenha para 2026 é um cenário ainda de muita cautela e de desaceleração econômica. Por mais que a taxa de juros possa vir a decrescer, me parece que se ela reduzir vai ser artificialmente, iludida aí por uma inflação baixa no período e não por uma condição da economia realmente ter fôlego para conseguir injetar recursos e gerar mesmo o consumo. Aliás, as famílias já estão endividadas, sem condições de consumir, e os setores econômicos, de maneira geral, já estão enfrentando dificuldades com fornecedores, com pagamento de clientes, com suas próprias despesas. Então, é um cenário muito desafiador, faz com que, especialmente, os empresários, lideranças de negócio, tenham que olhar para o seu caixa, tenham que olhar para o portfólio de investimentos com muita cautela, para escolher bem quais são os projetos a serem investidos, para proteger também o seu negócio e enfrentar um período de turbulência que, obviamente, eu, na condição, né, de político e com um lado, né, torço para que a gente mude esse cenário o mais breve possível, senão o Brasil vai pagar um preço muito alto. Então, pessoal, sobre inteligência artificial, está muito claro que o ganho vem da eficiência que isso gera. Então, a gente tem cases como o da Macasi, que inteligência artificial já é aplicada para analisar os projetos, para entender qual que é o risco de crédito que cada um desses projetos está submetido, e também para trabalhar em larga escala. Então, quando se fala de um volume alto de avaliações, de análises, a inteligência artificial que capacita essa escala, essa análise num volume longo, né? E com isso, o ganho de eficiência está nessa redução de custos para potencializar essa ponta lá da frente da distribuição. A gente tem outros modelos também que aplicam a inteligência artificial na etapa de projetos, como a Arquigen. Também vai nessa linha do ganho de eficiência, em que os projetos eles conseguem ser replicados para diferentes terrenos, ganhando o máximo de eficiência no aproveitamento desses terrenos, e isso de forma sempre escalável. Bom, é óbvio que esse mercado está mudando muito e ele está cada vez mais complexo e mais concorrido. Só nos últimos 10 anos surgiram mais de 50 mil empresas relacionadas à construção civil, sendo que o crescimento projetado desse mercado para esse ano é em torno de 2,3%. Ou seja, cada vez mais players e cada vez um crescimento relativamente menor nos últimos anos. E o ponto é que as ferramentas de dados e IA, elas ajudam a fortalecer o processo de vendas e atendimento de clientes, né? Hoje se sabe que 76% dos clientes compram daquela construtora que responde primeiro, né? Aqueles contatos que são respondidos em até 5 minutos têm 21 vezes mais chance de serem convertidos em negócios reais. E aí está a IA. A IA está aí para atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalo. Os nossos agentes de IA, eles nunca param, né? Então, ele é um fator fundamental na competitividade do mercado. Sem falar que hoje a maioria dos leads nesse mercado da construção civil, eles chegam em um horário que muitas vezes o atendente, o vendedor não está disponível. Por exemplo, como meio-dia às 14 horas ou das 20 às 22 horas. Então essa janela, essa agilidade de tempo é fundamental. E para isso a IA ela não vem para substituir o trabalho humano, mas ela na verdade vem para potencializar o trabalho humano e liberar tempo para que o ser humano, o vendedor, possa trabalhar onde ele precisa empregar mais da sua inteligência e da sua capacidade. É primordial. Eu diria que hoje a IA ela faz uma automação de qualquer processo. Então, eu implementar uma inteligência artificial na minha equipe de vendas, na minha equipe de atendimento, sem ter processos bem definidos, pode acabar com a estrutura da minha empresa, onde eu automatizo algo que não está funcionando e não tem uma boa performance.
Então, entender sobre processos, metodologias, quais são as melhores formas de abordar um cliente é primordial para eu fazer uma implementação de uma plataforma de inteligência artificial e automatizar, por exemplo, os meus atendimentos dentro do WhatsApp. Eu acredito que a IA tem trazido para o mercado uma evolução em diversos segmentos, desde o comercial até o pós-venda. Então, é uma oportunidade de gerar mais eficiência para os nossos negócios, gerar uma melhor experiência para o nosso cliente, mas saliento, acho que um cuidado de que o FOMO que isso pode trazer para o nosso negócio e a ânsia de querer implantar uma IA a todo custo pode ser prejudicial, porque às vezes desfoca. Então, a minha principal dica e sugestão é garantir que o uso da IA nas nossas empresas se dê através de uma escolha e escolhendo exatamente o que e qual problema a gente quer resolver. Inovar é usar boas ideias, e a IA generativa é uma delas, para gerar valor. Então, a tecnologia para tecnologia, embora essa frase seja bastante manjada, ela por si só não diz nada. A gente precisa estar gerando valor para o cliente, para os nossos negócios, estar muito atento a de fato criar uma cultura de inovação, e isso é de maneira recorrente, de maneira insistente, tá quebrando o status quo das lideranças, cultura, e cultura sempre é top-down, né? Então a gente precisa garantir que as nossas lideranças estejam muito alinhadas com o que a gente quer fazer e colocar inovação nesse o que e colocar inovação nos nossos valores no dia a dia é super importante para que de fato a gente consiga ter inovação no nosso dia a dia. O novo perfil de consumo e de habitação em condomínio está redesenhando o mercado de ponta a ponta, desde a concepção do projeto ou na visão do cliente, né, na compra, no aluguel. N inovações estão acontecendo nos últimos anos, desde modelos de compra flexível, modelo de aluguel flexível com opção de compra, até, logicamente, depois o viver naquele ambiente. Então, pessoal, inteligência artificial, tokenização, né, o imóveis dividido em vários tokens, deixando um pouco o cartório, por exemplo, de imóveis de lado. É uma onda de coisa nova que entrou dentro do mercado imobiliário e que daqui para frente, além de acelerar, tende a criar novas ordens de consumo, novas ordens de entendimento e também de desejo dessa nova geração que seja de 20, 25, 30 anos, que habita o mercado imobiliário e quem de fato investe para morar, para empreender ali dentro. Então, de ponto a ponto, o que a gente pode dizer é: existe um novo mundo de condomínios, um novo mundo imobiliário acontecendo. E por isso, a gente que constrói, que gere e que cria o próximo passo dele, tem que saber pensar muito à frente, né, de como conectar essas pontas com o empreendimento atual e com a visão do futuro. E eu estou falando aqui um pouco de tudo, né, que vai desde a lavanderia dentro do condomínio, do mercado autônomo, da portaria remota, da inteligência artificial na relação dos condôminos, a assembleia virtual, ou seja, um mundo de coisas acontecendo dentro dos condomínios. Conectar essa ponta é a grande chave que a gente busca reconhecer, aplicar e desenvolver. Então, no Tijolo Business, para agora todo o Brasil, é onde está acontecendo a conexão condominial imobiliária, para de fato a gente entender quais são os próximos passos desse novo mundo de condomínio que nos acompanha. Nós idealizamos um projeto em Gramado que compreende um complexo turístico, de entretenimento, imobiliário e um resort. E nós conseguimos conquistar a bandeira Clube Med, mas antes de firmarmos todo esse compromisso, nós adquirimos uma área em Gramado de 200 hectares. Então a gente correu o risco, né, de adquirir toda essa área específica para esse empreendimento, ainda sem ter o grande âncora, que é o Clube Med, e que é a razão pela qual a gente resolveu idealizar esse projeto. Então, correr riscos faz parte de todo o empreendedor. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos está muito feliz de estar apoiando, através da Prefeitura de Porto Alegre, esse grande evento do Tijolo Hub. A gente entende que um evento como esse, que fortalece a construção civil, traz o tema da inovação e da tecnologia dentro da área da construção, tem tudo a ver com a Porto Alegre que nós queremos. A gente está no ano de debate e votação do Plano Diretor de Porto Alegre. É um ano importantíssimo para todo o setor de construção civil e a gente entende que apoiando ações como essa, estando junto, construindo, debatendo, nós vamos construir de fato um projeto que nos mostre a cidade do futuro, a cidade que nós queremos ter, e a gente precisa de muito investimento nesse setor. A gente tem aí todo o 4º distrito para a gente ter inovação, tecnologia
grande distrito criativo, economia criativa, inovação. E eventos como o Tijolo Hub, eles vêm fortalecer esse debate e trazer para que todos vejam aquilo que tem de mais moderno e mais legal sendo feito, pensando onde tu vai morar amanhã, onde tu vai trabalhar amanhã, porque a arquitetura, a construção é tudo na vida de alguém. Não necessariamente uma cidade inteligente, ela não é necessariamente uma cidade que tem tecnologia, que tem sensores e que transforma o dia a dia das pessoas em dados. Eu acho que uma cidade inteligente, ela é muito mais como ela foi pensada, como ela se conecta. Então, quando a gente coloca as pessoas no centro de um desenvolvimento imobiliário, no centro de um projeto, a gente consegue criar um contexto onde as pessoas criam a percepção de que, muito mais do que metros quadrados de um apartamento, elas possuem milhares de metros quadrados de área verde, de praça, de ruas, e que isso promove encontros, isso promove conexões, e que essas conexões elas são catalisadores de boas ideias, de bons momentos e de experiências. E então, antes de vendermos metros quadrados, é importante pensarmos que a gente precisa entender e vender uma qualidade de vida, um conceito. E aí, quando você consegue vender o conceito de um projeto, tudo fica mais fácil. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade nas cidades. A ODS 11, Cidades Sustentáveis e Conectadas. Estamos nesse evento maravilhoso do Tijolo, onde acabei de sair de um painel, onde o pessoal falou sobre isso, e eu quero levar um pensamento sobre os corretores, o corretor verde, onde, pensando num curso, criamos uma metodologia para levar aos corretores esse viés de entender o quê? A importância de uma praça, a importância de espaços urbanos, a importância de ter um negócio ao lado, o mercado, e conseguir com esse viés e com esse conhecimento os corretores levar ao futuro proprietário, porque hoje as cidades são feitas de pessoas e as pessoas têm que estarem na rua e ocupar os seus espaços. Isso é saúde, isso é bem-estar e é isso que o Tijolo trabalha e está conectando todo mundo com esse grande pensamento. Muito obrigado, Tijolo, por deixar eu fazer parte desse momento. Sucesso!